desligarem o microfone. Agradeço de novo a presença. Bom, cada apresentador terá 20, 30 minutos e após a apresentação passamos à sessão de perguntas. Podem deixar no chat ou levantar a mão. Nesse caso, abrirá o microfone após a sessão de apresentação e podem fazer diretamente a pergunta. Hoje teremos um seminário de mobilidade urbana, mais ou menos, né? Começaremos com o Alisson. Alisson, the floor is yours. Pode começar já, então? Pode. Deixa eu compartilhar aqui. Alisson é aluno de doutorado, né? Orientado da professora Sônia. Exatamente. Apareceu aí para você já? Ou está carregando ainda? Ainda não. Ainda não, Alisson. Agora sim. Agora sim, deixa eu pôr. Agora foi? Foi. Ok, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Tá, como a senhora estava comentando, eu sou orientando da professora Sônia, né, no doutorado do PSE. Estou já há 2 anos por aqui em Campinas. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre os ônibus elétricos e suas barreiras de implementação. Esse artigo ele faz parte da minha tese, está em processo de submissão para a revista Energies, e vamos conversar um pouco sobre... Primeiramente, vou mostrar para vocês o contexto desse trabalho, né? Ele corresponde ao capítulo 3 da tese, onde o objetivo da tese nada mais é que analisar qualitativamente e quantitativamente essa transição de implementação de ônibus elétricos em alguns países da América do Sul, mais especificamente Brasil, Argentina e Chile. O capítulo 2 já foi o capítulo do livro publicado recente, sob a organização da professora Sônia. A propósito, parabéns à professora Sônia pela organização desse livro, não deve ser uma tarefa fácil, né? Então, esse artigo que eu vou apresentar agora, pessoal, corresponde ao capítulo 3 da tese, que é discutir essas barreiras de implementação, antes de adentrar, de fato, na contribuição principal da tese, que são análises qualitativa e quantitativa nesses países. Bom, um resumo gráfico aí desse trabalho é que a adoção de ônibus elétrico em larga escala exigem ou existem, na verdade, diversas barreiras de implementação, né? Barreiras gerais, tecnológica, financeira, institucional. Também existem impactos na rede, em relação ao consumo de energia, operação em frota, questão de segurança, e também o interesse das pessoas em pagar por novas taxas dessa nova tecnologia. Então, por que muitas cidades ainda não estão implementando esses ônibus elétricos e quais são as principais barreiras que impedem dessas cidades em avançar na utilização dessa nova tecnologia? Então, a nossa contribuição, na verdade, consiste em utilizar uma metodologia de diagrama de loop casual, além de uma revisão extensa de literatura, onde a nossa contribuição consiste em analisar essas variáveis, essas barreiras, e fazer também uma análise de dimensões da sustentabilidade, ou seja, tanto a questão financeira, econômica, no caso, né, ambiental e social, e, por fim, algumas recomendações diante daquilo que foi encontrado na literatura, né? Bom, uma introdução rápida aqui é que essa tecnologia, especificamente os ônibus elétricos a bateria, existe diversas tecnologias, ônibus híbrido, veículos híbridos, mas o nosso foco é apenas em ônibus elétrico a bateria. Existe um potencial gigantesco de reduções de dióxido de carbono, em torno de 75% de acordo com a literatura, mas, é claro, isso depende do mix de geração de energia, ou seja, país onde a sua matriz energética é um tanto fóssil ou não limpa, entre aspas, né, não é muito proveitoso utilizar essa tecnologia porque vai estar utilizando um ônibus elétrico que é recarregado de energia elétrica diretamente, mas, ao contrário de tudo isso, a sua fonte não é limpa, como é o caso do Brasil, que existe
um potencial gigantesco de utilização, onde a sua matriz é limpa, em torno de 83% renovável, porém existem outras barreiras de implementação. Diante desse contexto, desses benefícios, muitas pesquisas, grupos de pesquisas, pesquisadores têm avançado em investigar essa nova tecnologia de ônibus elétrico em diversos domínios, seja focando na tecnologia da bateria, seja focando em avaliação do ciclo de vida, ou até mesmo em análise energética e ambiental, também em questão de manutenção. Então, são vários domínios de pesquisa sobre esse assunto. O nosso objetivo aqui nessa pesquisa é trazer aspectos adicionais para auxiliar tomadores de decisão sobre essa tecnologia. Então, a figura 1 aqui mostra para vocês, com base em dados de relatório, uma análise a nível global da utilização desses ônibus em torno do mundo. Observa-se, por exemplo, onde no norte europeu, onde no norte asiático, são os países que mais têm investido nessa tecnologia. O que justifica isso são subsídios, também questão de apoio político e também de metas estabelecidas por cada país. Ou seja, tem países que exigem, vamos ter uma eletrificação até 2050 em torno de 100% da nossa frota. Então, isso varia muito de acordo com a sua meta de cada país. Bom, mas como a gente fez essa análise? O primeiro ponto inicial foi como coletar esses artigos. Uma forma de manter uma boa qualidade é escolher artigos apenas a nível Q1 do ranking da Smaggle, onde é um ranking que utiliza como base de dados da Scopus apenas artigos, como é que eu posso explicar de uma forma mais simples, um tanto artigos mais bem citados, mais bem ranqueados a nível global. Então, a gente utilizou isso aí como filtro, apenas periódicos que fazem parte desse ranking aí, né? Exemplo disso, tem a Energy, tem a Transport Research, entre outros periódicos que são bem renomados. A partir disso, nós delimitamos o período de análise, observou-se com base numa busca de literatura preliminar, que antes de 2010 não existiam pesquisas substanciais sobre o tema. Existe pesquisa sobre veículos elétricos, mas não especificamente sobre ônibus elétrico. A nossa contribuição consiste também em utilizar esse diagrama de loop casual, que eu vou mostrar posteriormente para vocês o que é isso. Utilizou esse software VSIM aí para fazer a análise. Primeiro identificou os principais elementos que dificultam a implementação dos BEBs, depois foram propostas soluções, e, por fim, uma análise de sustentabilidade de acordo com alguns artigos encontrados. Aqui a tabela 2, a tabela 1, mostra para vocês mais ou menos o protocolo de revisão, as palavras-chave que foram utilizadas, a quantidade de artigos que fazem parte desse ranking, em torno de 70 artigos. Também foram analisados relatórios internacionais de confiabilidade, por exemplo, IEA, entre outros relatórios que a gente pudesse considerar como dados relevantes. E o período de publicação. Na figura 2, mostra um exemplo rápido aí de um diagrama de loop casual. Vocês podem observar, não é um tanto complexo, é simples de se observar. É uma forma de visualizar as variáveis de interesse e as variáveis que influenciam no meu interesse principal. Por exemplo, aqui a gente pode observar a população, a quantidade de mortes, o que interfere diretamente, ou positivamente, ou negativamente na minha variável de interesse. Bom, a primeira discussão consiste nas variáveis gerais. Obviamente, tecnológica é uma variável que precisa ser discutida, porque os ônibus elétricos eles têm uma limitação em relação ao seu drive range, né? Então, eles precisam ser recarregados, eles precisam estar o tempo todo sendo considerado na operação esse tempo de recarga, porque é uma condução limitada, então isso também interfere na rede, a instabilidade da rede, e, consequentemente, na infraestrutura de recarga. Então, essa barreira tecnológica tem sido muito investigada aí por pesquisadores para aumentar a eficiência das baterias, principalmente em relação à tecnologia. Em relação à financeira, com base no que foi observado, a principal dificuldade dos países é o alto custo inicial de aquisição, principalmente em países da América do Sul, da América Latina, Colômbia, Brasil, Chile, foram observados que
todos esses países consideram como uma barreira principal é o alto custo de aquisição, o custo dos componentes, e também essa tecnologia ainda é produzida em pequena escala, principalmente a China, né, que tem como principal produtor desses produtos a BYD. Em relação à barreira institucional, observa-se que é necessária inovação no que se refere à instituição dos contratos existentes. Vamos inovar nossos contratos, vamos exigir que as empresas responsáveis pelo transporte adotem essas novas tecnologias e vão alterar a duração dos contratos para que se possa ser viável a utilização dessas novas tecnologias. Um exemplo disso, por exemplo, observa-se que na Europa, o valor de um ônibus elétrico é aproximadamente em torno de 50% maior do que um ônibus convencional a diesel, ou seja, em torno de 50% é um valor significativo. É realmente bem mais caro para utilizar essa nova tecnologia. Um outro exemplo é na Filadélfia, valor em torno de 900 mil dólares. Não é barata essa tecnologia. O que tem sido feito para isso? Por exemplo, a cidade de referência na eletrificação de transporte público é Shenzhen, na China. Eles utilizam subsídio, onde 80% desse subsídio, em torno de 80 mil dólares, é por parte de autoridades e 20% do governo. Então, existe um subsídio aí governamental para utilizar essa nova tecnologia. Em relação a barreiras institucionais, na China também, eles utilizam um plano integrado para a utilização, onde envolve diversas secretarias, tanto transporte quanto energia, para que se possam juntos ali viabilizar a utilização dos BEBs em larga escala. Bom, em relação aos impactos na rede, essa figura 3 aí mostra a complexidade, como eu comentei anteriormente, tem que ser analisada a fonte energética, da onde está sendo gerada essa energia, qual tipo de fonte está sendo utilizada, a transmissão dessa energia, o centro de distribuição, até que, de fato, chegue aos pontos de recarga dos veículos elétricos. Então, é uma rede completamente complexa para se obter uma infraestrutura de recarga de um veículo elétrico, nesse caso dos ônibus. Então, só algumas informações importantes é que a recarga, por exemplo, de um ônibus elétrico dá uma autonomia em torno de 51 quilômetros, isso numa recarga rápida de 10 minutos, onde as recargas noturnas têm um potencial maior em torno de 500 kW por hora, mas existem barreiras em relação à rede, ou seja, podem ter instabilidade na rede, é uma tensão muito maior. Para isso, algumas cidades utilizam estações exclusivas só para isso, para evitar esse impacto negativo na rede que pode acontecer. Não é muito viável, por exemplo, vou adotar um ônibus elétrico na cidade, e correr o risco de apagões, correr o risco de instabilidade. Então, não é algo que precisa ser bem pensado e estruturado, principalmente a infraestrutura de recarga. Então, os ônibus elétricos têm impactos negativos, como eu comentei agora há pouco, a questão de uma demanda, de uma alta tensão de energia, perda de energia e instabilidade da rede, mas também tem impactos positivos. Isso vai exigir um gerenciamento melhor da energia, vai exigir melhorias na qualidade e também possível integração de fontes renováveis. Um exemplo disso é a Unicamp, que está com um projeto piloto aí do ônibus elétrico no campus, mas que a ideia é que esse ônibus elétrico seja alimentado com energia solar. Então, essa nova tecnologia permite permite essa integração com fontes renováveis de energia, o que é um ponto positivo em relação à rede. Bom, em relação ao consumo energético, algumas pesquisas mostram que a eficiência desses BEBs é em torno de 3 vezes melhor do que os ônibus convencionais. Mas, claro, essa eficiência vai depender da quantidade de eletricidade disponível, vai depender da infraestrutura de tudo isso, para que se possa, de fato, ter uma operação eficiente. Aqui a figura 5 mostra mais ou menos como que seria o powertrain e as variáveis auxiliares desse veículo, né? A informação importante é que alguns estudos identificados
utilizam modelos computacionais para se observar o consumo energético. Observa-se um consumo em torno entre 1 e 3 kWh por quilômetro. Então, o principal meio utilizado atualmente para se prever o consumo energético desses veículos é utilizar modelos computacionais, onde a China é o local onde são mais aplicados esses modelos, onde são mais investigados como região, por ser também referência no assunto, por ter produção maior em relação aos outros países. Em relação à operação da frota, nossa, a imagem ficou ruim, mas na operação da frota é similar a ideia, mantém-se a ideia de utilizar modelos computacionais, e esses modelos computacionais analisam a operação diária, onde alguns resultados de alguns estudos mostram que esses modelos podem ser utilizados por tomadores de decisão para se observar a programação em situações reais. Então, observa-se na literatura que é o meio atual utilizado para ver também tanto a questão energética desses veículos quanto a questão de operação são modelos computacionais baseados em programação ou matemática, programação linear, ou algoritmos genéticos, entre outros. Uma informação importante aqui, pessoal, é que, por exemplo, a Europa possui relatórios onde mostra as principais cidades que têm investido nessa tecnologia, informações importantes como a temperatura de cada cidade, pois a temperatura interfere na eficiência de operação desses veículos, as principais empresas que utilizam, que fabricam os veículos para essas cidades, a quantidade em operação, a capacidade de passageiros. Então, essas informações são importantes para cidades que pretendem instalar, pretendem implementar essa tecnologia como em larga escala para operação em frotas de sistemas de transporte público. Em relação à segurança a incêndio, alguns fabricantes dessas baterias, né, presentes nos ônibus elétricos estimam que a possibilidade de falha é em torno de 1 em 40 milhões. Porém, a desvantagem em relação à segurança, em relação ao incêndio, é que, ao acontecer um incêndio com esses veículos, existe incêndio de muita duração por conta do material presente nas baterias, altas temperaturas, exige uma grande quantidade de água. Então, aquelas cidades que pretendem instalar ou implementar esse tipo de veículo precisam considerar a questão de segurança a incêndio, pois os materiais que são contidos nesses veículos são de alto risco a incêndio, ou seja, são incêndios rápidos que podem causar danos maiores ainda. Então, é necessário discutir um pouco sobre isso, fazer treinamento de programas para manter a segurança em relação à operação desses veículos no que se refere a incêndio. Bom, mas as pessoas estão interessadas em pagar por novas taxas desses veículos, dessa nova tecnologia. Em relação a esse tópico, poucas pesquisas foram encontradas sobre esse assunto. Apenas algumas entrevistas foram realizadas na China também, onde de 950 pessoas, 750 afirmam que pagariam sim por novas tarifas, enquanto 200 afirmaram que não pagaria. Na Espanha, observou-se que 67% dos respondentes pagariam por novas taxas, mesmo com um aumento hipotético de 22%. Ou seja, isso mostra, que eu vou discutir um pouco à frente em recomendações, que é necessário mais informações sobre as vantagens dessa tecnologia, dos BEBs especificamente, para que as pessoas, de fato, sintam interessadas em pagar por essas novas tecnologias, mais especificamente os BEBs, né? Bom, nossa contribuição aqui, essa figura mostra o diagrama de loop casual. Observa-se qual é a principal contribuição, é observar as variáveis que interferem na adoção dos ônibus elétricos. Por exemplo, se eu tenho um suporte político que vai me fornecer uma expansão de infraestrutura e também novos mecanismos de contratação e financiamento, isso vai impactar positivamente
na adoção de ônibus elétrico e, consequentemente, vai aumentar meu estoque de ônibus elétrico. Mas também existem variáveis que interferem negativamente, como o preço das baterias, isso vai influenciar também na quantidade de operação, no tempo de recarga. Então, essa figura é bem interessante porque ela mostra que as nossas principais sugestões e recomendações interferem positivamente na adoção de ônibus elétrico em larga escala. Por exemplo, disseminar informação. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam interessadas em pagar por novas taxas e isso, consequentemente, vai influenciar na adoção de ônibus elétricos pelas cidades. Os ônibus elétricos também têm impacto negativo na emissão de dióxido de carbono e, consequentemente, vai ter um impacto positivo nas penalidades aí em algumas empresas que possuem metas para reduzir a emissão de GE, né? Então, essa figura eu acho bem interessante, onde resume basicamente o nosso trabalho em termos de recomendações. Para complementar, no que se refere à análise de dimensão de sustentabilidade, o que foi feito? Alguns artigos que trabalhavam diretamente com as variáveis econômicas, ambiental e social foram analisados e observados que, por exemplo, muitos artigos têm focado apenas na análise econômica de ônibus elétrico. Observou-se que nenhum artigo utiliza os 3 pilares da sustentabilidade, ou seja, econômico, ambiental e social. Alguns artigos abordam a questão social, da qualidade percebida pelas pessoas, e outros artigos também focam em análise ambiental, de emissões, ou seja, as pesquisas têm focado na redução de emissões desses novos veículos, mas não considerando, ao mesmo tempo, variáveis econômicas e sociais. Outra análise também em relação a isso é que as pesquisas focam bastante em análise tecnológica, ou seja, vamos focar nossas pesquisas em incrementos tecnológicos das baterias, incremento tecnológico do alcance desses veículos, porque tem um alcance comprometido em relação aos veículos convencionais, mas especificamente sobre a dimensão de sustentabilidade, porque quando a gente pensa em utilizar, por exemplo, ônibus elétrico, está diretamente relacionado a manter cidades mais sustentáveis, aquele conceito de cidades limpas. Então, como eu vou investigar, pesquisar sobre veículos elétricos, mais especificamente sobre ônibus elétricos na cidade, sem considerar as 3 dimensões da sustentabilidade. Então, isso que foi observado aqui, foi feita essa análise de alguns artigos e observou-se que a maioria foca ou em análise econômica ou análise ambiental, e a social fica um tanto aí comprometida. Bom, outra principal contribuição nossa são algumas recomendações. A partir dessa revisão extensa de literatura, de utilizar alguns meios para analisar aí, como eu mostrei anteriormente, algumas recomendações são propostas, por exemplo, um suporte político, principalmente ao subsídio, como foi observado o exemplo ali da China, né? Tem investindo bastante nisso, subsídio governamental para reduzir o preço de aquisição. Também, ações governamentais para disseminar informações em relação às vantagens de utilizar esses ônibus elétricos. Isso já corresponde a uma ação governamental, workshops, ou mesmo utilizar meios de TV para informar as pessoas, olha, você pode pagar um pouquinho a mais por essas novas tarifas, mas existem vantagens em relação à poluição sonora, à emissão de gases tóxicos nas cidades. Então, isso corresponde a uma ação governamental para disseminar informação. A inovação institucional também é uma recomendação nossa, dar um update aí nesses termos de concessão. Por exemplo, empresas responsáveis pelo transporte público na cidade. Vamos supor, uma empresa fez parte do processo de concessão, mas vamos exigir que a sua empresa vá fazer parte de novos projetos de atualização do sistema de transporte público. Ou seja, você é meio que obrigado, a empresa, não obrigado diretamente, mas colocar isso no edital que você fará parte de inovações em relação à eletrificação do transporte público. Esse é um meio também de inovação institucional.
Também, utilizar mecanismo para facilitar a construção e readequação aí de alguns ambientes, principalmente a infraestrutura de recarga. Para isso, alguns meios podem ser terceirizados, como manutenção, operação, entre outros. Reduzir também o impacto na rede elétrica, para isso, utilizar métodos inteligentes de mensuração, né? Também, utilizar modelos para otimizar esse roteamento e programação, considerando a demanda diária de operação, a capacidade de alguns desses veículos na quantidade de passageiros. Então, alguns modelos precisam ser utilizados para otimizar isso, porque isso é uma dificuldade de muitas cidades, onde como eu vou utilizar isso e como eu vou colocar em prática, como eu vou definir rotas. Então, é importante definir rotas por conta da limitação do alcance do drive range aí, né, do veículo elétrico, mais especificamente do ônibus elétrico. Em relação à energia, ao consumo de energia, padronizar alguns procedimentos. Em relação ao consumo do sistema de bateria, em relação à segurança, utilizar alguns modelos aí para ajudar a prever prognósticos e diagnósticos em relação à segurança desses veículos, né? E, por fim, utilizar modelos de simulação, que é o que muitas pesquisas têm focado, utilizar bancos de dados, pois é um pouco difícil, como é uma tecnologia nova, um tanto recente, se torna difícil fazer análises mais pontuais. Utiliza-se mais de modelos computacionais para fazer algumas previsões. Bom, diante de tudo isso, quais foram as nossas principais conclusões? É que deu para observar que as barreiras são tanto complexas, são barreiras que exigem diversos setores, são diversas barreiras existentes. Então, o que dá para se concluir tudo isso? É que é um tanto incerto a nível global a questão de resultados satisfatórios dessa implementação dessa tecnologia. O que nós propomos, o que nós discutimos, fornece algumas informações importantes, com certeza, principalmente para os tomadores de decisão aí em relação ao transporte, planejamento de transporte, sobre a adoção de ônibus elétrico, algumas informações para pesquisadores da área e também para formuladores de políticas é possível observar nesse nosso trabalho. Porém, o entrave de tudo isso é que algumas recomendações, ou praticamente as nossas recomendações, não são aplicáveis a todas as cidades ou regiões. Por quê? Porque existem variáveis sociodemográficas e políticas que interferem na adoção de variáveis das recomendações. Por exemplo, suporte político não é uma realidade de alguns países, ou também algumas recomendações, como reduzir impacto na rede, entre outras. E outra característica importante é que existem diferentes estágios dessa implementação dos ônibus elétricos. E isso interfere por quê? Por exemplo, se eu faço uma recomendação para países ou cidades que estão no processo inicial de implementação, no escopo, ainda não tem nenhum projeto piloto, então essas recomendações não serão muito válidas, serão válidas para aqueles países que já estão em estágios mais avançados de implementação de ônibus elétrico. No caso, por exemplo, do Brasil, no caso aqui da Unicamp, já tem um projeto piloto em funcionamento, então existem cidades que ainda não foram colocadas em prática, na frota de fato, né? Então, existem cidades que não estão em processo de planejamento, então essas recomendações não seriam muito válidas para essas cidades. Obrigado pela atenção de todos e está aberto aí para a discussão. Acho que foi no tempo correto, Sara, ou ultrapassou? Como é que foi isso? Muito obrigada, Alisson, pela sua apresentação, por compartilhar essas valiosas informações aqui conosco. Está aberta, então, a sessão de perguntas. Quem quiser pode levantar a mão ou colocar no chat também a pergunta. Eu vou começar fazendo uma pequena pergunta.
Existe aqui na nossa região, na América Latina, algum grupo que também esteja publicando constantemente, que tenha publicações aí nesses trabalhos que vocês avaliaram? Ô, Ana, Sara, desculpa. Você quer saber se existem grupos de pesquisa sobre esse tema? Não, não. Ou seja, se essas publicações que vocês encontraram, se tem autores aqui da região, da América Latina, se existe algum cluster que esteja pesquisando sobre ônibus elétrico, a bateria, e que o tema seja muito focado nisso aqui na região. Não, infelizmente, como você pode ver, eu utilizei para funilar a pesquisa para garantir artigos de boa qualidade, aquele ranking lá da Smaggle, só que esse ranking, normalmente as pesquisas são mais pesquisas, como você pode observar aí, na China, as pesquisas que mais têm sido utilizadas, que mais têm sido publicadas é a China, por estar um pouco mais à frente em relação a essa tecnologia. Então, os grupos de pesquisa são mais grupos da Europa, grupo chinês, da Ásia. Então, o que pode ser observado em relação à América Latina, a gente está tentando investigar nessa tese aí, né, analisar essa transição para alguns países da América Latina, mas em relação aos artigos utilizados nesta pesquisa, não foi observado nenhum artigo em relação a esse tema com esse outro na América Latina. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, sim. Ficou claro. Obrigada, Alisson. Ô, Alisson, é engraçado você falar isso da China. Eu estou fazendo um trabalho de curadoria digital que eu vejo muitos artigos de revistas acadêmicas. E assim, não é só porque a China está avançado nesse setor. A China está publicando tudo de muita coisa. A maioria das publicações é sempre da China. É impressionante, assim, o ritmo de publicação, sabe? O ritmo de tudo, né, da China, mas realmente está havendo muita publicação. Exatamente, eu até mostrei aqui na apresentação, eu coloquei o tema dos artigos e também a região que foi investigada. E praticamente quase 100% dos trabalhos eram realizados analisando a China, ou alguma cidade da China, ou então alguma região ali da Ásia, né? Então, estudos relacionando o Brasil, por exemplo, não foi encontrado nenhum estudo que analisasse essa transição no Brasil, por exemplo. Certo. Não quer Acho que a dizer Carla... que esses estudos não estão nessas publicações de alto impacto. Exatamente. Existe, sim, com certeza. Isso. Vamos lá. Ana quer saber qual que é o nome do software que você usou na metodologia? Versinho. Eu acho que está aqui na apresentação ainda. Mas eu posso escrever no chat, né? Fica melhor. Versinho é o... Daqui a pouco também. Vou escrever aqui. Vamos lá. A Carla levantou a mão. Pode abrir o microfone, Carla. Oi, Alisson. Sônia, obrigada aí pela apresentação de vocês, né? O trabalho do Alisson. Alisson, eu fiquei só com uma dúvida. Todo esse levantamento que você fez trouxe informações que eu entendi que são num nível mais geral, né? Ele não é nada focado em dificuldades, desafios, ou até vantagens, né, do uso do ônibus elétrico nos 3 países que vocês mencionaram. Chile, Argentina e Brasil, né? É isso? Isso, está... deixa eu pôr aqui no slide. Então, a sua pergunta é relacionada a qual a relação desse capítulo com o objetivo geral da tese? Essa seria a ideia? Não, a primeira pergunta é saber que esse levantamento, na verdade, ele é genérico, ele não é específico para os 3 países que vocês destacaram. Isso. Tá.
E essas, sei lá, esses desafios, né? E a forma como vocês direcionaram algumas soluções vão variar, como você mesmo comentou, em cada país, né? Em cada região, em cada contexto, até mesmo energético, como você falou, financeiro e assim por diante. Então, assim, essas recomendações, elas também não são direcionadas, pelo que eu pude entender, para esses 3 países, porque você até mencionou que seriam recomendações para contextos mais avançados ou com algumas vantagens, alguns diferenciais econômicos e assim por diante, é isso? Exatamente. Professor, porque é o seguinte, esses 3 países aqui, Brasil, Argentina e Chile, esse é o objetivo da tese. O que acontece? Esse capítulo 3 é uma revisão, já que eu vou falar de ônibus elétrico, sobre transição de ônibus elétrico em países da América do Sul, então um ponto importante é discutir quais as barreiras a níveis gerais, um tanto genérico, como a senhora mencionou, de implementar esses ônibus elétricos para depois eu focar nos países a serem investigados. É como se fosse o estado da arte do tema. Vamos fazer uma revisão primeiro sobre o tema. O capítulo 2 a gente discute, por exemplo, no capítulo do livro, o contexto do transporte urbano nos 3 países. Primeiro ponto, vamos entender o contexto urbano do transporte nos 3 países. Depois, vamos investigar e fazer uma revisão sobre o que dificulta as cidades de implementar os ônibus elétricos. E aí, sim, de fato, vem o capítulo 4 e 5, onde a gente vai aplicar a metodologia focando nos 3 países em específico. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá, entendi. E essa metodologia do looping aí você vai utilizar nessa análise? Essa corresponde, é a primeira etapa da análise quantitativa, lá no capítulo 5, onde utiliza esse software Versim, que é os sistemas dinâmicos. O que esse capítulo ajudou? Também, só uma observação. Quando eu discuto as barreiras de implementação dos ônibus elétricos, que eu vou observar lá, que as pesquisas têm focado em diversos modelos matemáticos, têm focado em diversos métodos, isso me ajudou a delimitar melhor a tese, onde eu falei, não, eu vou focar em um método também quantitativo e qualitativo, já que muitas pesquisas têm utilizado ali, por exemplo, programação matemática, programação linear, então, eu vou utilizar tal método, sistema dinâmico, que é específico para problemas complexos, esse método é sistemas dinâmicos, e eu vou focar nesse método para a minha tese, no que se refere à análise quantitativa. Ajudou também a definir melhor o objeto de estudo, e o método também, né? Entendi. E esse método, na verdade, ele é aplicado em outros segmentos também, não só de transportes? Eu acredito que sim, né? Porque é um método matemático. Muito aplicado. Que outro muito aplicado na área da saúde. Saúde, nexo, água, energia. Então, esse método está sendo muito utilizado porque ele é específico para problemas complexos, onde você tem que relacionar várias variáveis, ali, sistemas dinâmicos, né? Não é estático. Sim. Então, você pode fazer uma análise de loop casual e depois focar nos dados e simular isso e investigar cenários. No nosso caso, para o capítulo 5, a gente vai investigar cenários relacionados à política. Por exemplo, consumo energético, ao desenvolvimento de pessoas para pagar por novas taxas. Então, a gente vai escolher variáveis específicas dos 3 países. Isso ainda está em processo de investigação de como, se a gente vai conseguir todos esses dados, não está em processo de análise ainda, mas a ideia é fazer isso. Bom, tá bom, não vou monopolizar mais não, que eu vi que tem mais gente aqui interessada em fazer perguntas. Obrigada, viu? Obrigada, Carla. Vamos passar a palavra, então, para Arnaldo. Você levantou a mão. Obrigado, Sara. Obrigado, Alisson, pela apresentação. Bom, eu não sei quando você fez a pesquisa bibliográfica e a base que você consultou, eu não sei que periódicos estão incluídos, mas, sim, respondendo a pergunta da Sara, me surpreendeu que você não tenha indicado o artigo do Jorge,
que é um artigo do ano passado, e eu suponho que o pessoal da engenharia elétrica da Unicamp, que lidera esse projeto do ônibus elétrico, eles já tenham publicado algo a respeito de ônibus elétricos, né? Então, não sei se dá para afirmar categoricamente que não há publicações. Eu não afirmaria porque há publicações. Pelo menos no Brasil há publicações a respeito de ônibus elétricos. Na tua apresentação, você mencionou a questão da tarifa. Eu não tenho certeza se a tarifa precisa ser muito diferente no caso da mobilidade elétrica em relação à mobilidade convencional. Então, acho que esse é um aspecto que valeria a pena, assim, mais foco na pesquisa e verificar que aspectos foram considerados, né, na avaliação e nos resultados que você tem. A questão do consumo energético, entendi que você falou numa relação de 1:3, eu acho que não é tão grande assim, a vantagem do ônibus elétrico, eu acho que é 1:2, mais ou menos. Se o Rory estiver presente, tiver condições de se manifestar, talvez ele tenha condições de falar de forma mais categórica. Eu acho que essa avaliação da recarga, tendo como energia, a energia solar, é muito otimista. Assim, no caso da Unicamp, eu acho que o pessoal da engenharia elétrica, chegou à conclusão que seria inviável fazer a recarga completa de um único ônibus usando toda a área dos coletores solares que tem na Unicamp. Imagine uma frota de ônibus, que área que seria necessário. Então, acho que é uma conclusão talvez otimista, né, se vocês vão dar destaque a isso. E meu último comentário, se você puder discorrer um pouco a respeito, que aspectos sociais você estaria esperando que tivessem sido tratados ou que você recomenda que sejam melhor tratados nesse tema? Obrigado. Obrigado, professor. Então, essa pesquisa começou a ser realizada em 2020. A gente ainda considerou algumas pesquisas publicadas em 2020, 2021 também, algumas pesquisas já estão inclusas no artigo, só que eu não sei qual foi o periódico que o Rory publicou, mas a gente, por conta desse filtro aí, apenas artigos Q1, talvez... o Rory está aqui no chat. Talvez se enquadra nesse ranking aí Q1, não sei, eu teria que ver qual seria o periódico que ele teria publicado, para ter a certeza se não está nesse ranking. Em relação à Unicamp, isso não está escrito no artigo, eu só trouxe apenas um exemplo mais próximo nosso, de um ônibus em operação da Unicamp, mas isso não foi mencionado a ônibus abastecido apenas com energia solar. Isso realmente é inviável, uma demanda muito alta de energia, existe uma tensão aí, requer uma infraestrutura completamente diferente. Por isso que, por exemplo, na China, a cidade referência em mobilidade elétrica utiliza uma infraestrutura específica só para ônibus elétrico, porque realmente é complexo, exige uma atenção diferente, principalmente em relação à demanda de energia, para não correr riscos de incapacidade operacional, apagões, entre outras coisas. Em relação à variável social, o que se observou no social é que as pesquisas levantadas só focam no interesse das pessoas em pagar. As únicas pesquisas que focam em relação à variável social é nisso. Você está disposto a pagar por novas tarifas, mas qual seria a qualidade percebida pelas pessoas dessa nova tecnologia? Podem ser utilizados métodos para observar, você de fato acha isso corresponde a uma qualidade de vida, essa nova tecnologia dentro da minha cidade, vamos supor? Então, isso, de fato, é um avanço sustentável, porque quando se pensa em ônibus elétricos, se pensa em sustentabilidade, como eu comentei, né? Cidades sustentáveis. Mas, de fato, isso é aceitável socialmente para as pessoas? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Obrigada aí, Arnaldo e Alisson, pelas dúvidas e respostas. O Pedro levantou a mão
na sequência. Oi, pessoal, boa tarde. Estão ouvindo? Sim. Obrigado. Alisson, um prazer olhar a você aos tempos, viu? Seu trabalho, parabéns, muito bom. Ajuda muito a refrescar conceitos que a gente ainda tem nesse aspecto, né? Eu tenho duas perguntas e um comentário sobre o professor Arnaldo que ajudaria você dentro da sua pesquisa. Primeiro, primeira pergunta. Dentro de sua exploração dos artigos e os estudos que você olhou, você achou algum elemento dinamizador para que exista esta transição tecnológica? Ponho em contexto minhas palavras. Lastimosamente, no mundo occidental, onde a gente mora, se não é business, se não é negócio, simplesmente o negócio não roda. Você precisa de subsídios, você precisa de ajuda, ou você tem que taxar, colocar impostos a tecnologias tradicionais. Em consequência, os cambios tecnológicos que a gente, ao longo da humanidade, tive, foram produtos de choques, né? O choque do carvão, o choque do petróleo, etc, etc. E pior ainda no setor de transporte, né? Que é um setor petroleiro onde os business é o principal motor neste aspecto. Então, ali, a segunda pergunta é, você acha que esta transição vai ser um produto ao longo do tempo, passo a passo, ou a gente vai precisar de algum choque tecnológico, né? Algum choque dentro da humanidade? Olha, por exemplo, agora, a videoconferência, tive que vir uma pandemia para aproveitar o maior possível esta tecnologia, não? E, por último, um comentário sobre a introdução do professor Arnaldo, sobre aspectos sociais. Eu acho que uma boa ideia que você pode explorar dentro dos aspectos sociais é que este tipo de tecnologias, planejadas adequadamente, geográficamente, territorialmente, são um meio para a desconcentração de riqueza, desconcentração de população, né? Por exemplo, não sei se você conhecia, o metrô mais rentável do mundo é o metrô do Hong Kong, a cidade, né? O Hong Kong. E acontece que esse metrô não é uma empresa de transporte, é uma empresa imobiliária. Então, os caras planejam a cidade e falam assim, ó, a estação X vai ficar em tal ponto, a estação Y em tal ponto. E dentro da estação Y fazem um hospital, na estação Y fazem, não sei lá, um colégio, né? Então, eles usam essas novas tecnologias para tratar de descongestionar as grandes conglomerações da cidade, né? Porque, imagina, você quer colocar transporte elétrico no centro de São Paulo, você tem que romper rua, você tem que fazer altos investimentos. É diferente como quando você está planejando uma cidade intermediária, entende? Ou seja, aí não tem uma infraestrutura, então a gente vai deslocar recursos para lá e um jeito de distribuição da renda às cidades onde não estão conglomeradas as pessoas, entende, né? Até ler minha intervenção. Exatamente. Obrigado, gente. Concordo, Pedro. Obrigado pela contribuição aí. Deixa eu tentar reformular as perguntas, que eu não entendi muito bem o espanhol. Sara, se você puder me ajudar. Desculpa, gente. A primeira pergunta é em relação a se eu acho... tem aqui no chat, desculpa. Qual foi minha observação em relação à utilização desses veículos? Seria essa a pergunta? Pedro, por favor, se você puder voltar às perguntas. Em concreto, minha pergunta é, você acha que essa tecnologia do veículo elétrico vai a gente conseguir ao longo do tempo ou a gente vai precisar um choque dentro dos consumos, dentro da infraestrutura tecnológica, né? Ou seja, a gente só tem dois caminhos. Ou sozinho as coisas vão dando bonitinho, ou vem uma Covid-3 e a gente vai precisar de trocar a mudança no transporte, entende? Entendi, Pedro. Então, como eu comentei no início, essa tecnologia de ônibus elétrico, ela é mais viável, mais benéfica quando o país tem uma matriz energética, entre aspas, limpa, né? Eu até comentei o caso do Brasil. Então, tem países com uma matriz um tanto fóssil que está investindo nessa tecnologia, mas é trocar 6 por meia dúzia. Eu vou estar alimentando os veículos elétricos, mais especificamente o ônibus, com energia proveniente de fonte fóssil. Então, antes de tentar implementar essa tecnologia,
é importante fazer, claro, toda uma reformulação em relação à sua matriz energética, tentar adequar algumas coisas. Então, isso já exige uma complexidade maior em relação a esse tema, né? Mas em relação ao ônibus elétrico, por exemplo, no Brasil, existe uma competição forte aí em relação a veículos elétricos e híbridos e em relação aos biocombustíveis, né? O Brasil tem um potencial gigantesco de biocombustíveis. Então, alguns pesquisadores afirmam que seria mais viável para o Brasil utilizar veículos híbridos, ou seja, ônibus ou veículos particulares híbridos, ao invés de um 100% elétrico, porque não pode ser deixado de lado o potencial brasileiro dos biocombustíveis. Então, isso depende da realidade de cada país. Mas, em relação à tua pergunta, se é preciso de um choque, eu acho que essa transição de eletrificação do transporte público é lenta. A China tem investido, a Europa também tem investido, mas isso é lento. O Chile tem um potencial gigantesco por conta das baterias do lítio, uma grande quantidade de lítio, mas existem outras barreiras que precisam ser investigadas. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é um processo lento. Isso vai depender da necessidade de cada país. No caso do Brasil, como eu comentei, tem um potencial gigantesco de biocombustíveis, então vamos focar em melhorias em biocombustíveis de segunda geração, vamos focar em outro foco, onde é mais viável para o nosso país. Já outras cidades têm outra realidade, então isso varia muito, então acredito que seja um processo lento de implementação a nível global, né? Acho que tem uma coisa no chat. Não sei se eu respondi sua pergunta, Pedro, ou ficou vago? Foi. O professor Arnaldo sugeriu que se dada a importância, a questão da segunda vida das baterias e a disposição das baterias. Esse aí já é o foco da pesquisa da orientanda da professora Carla, não é, Carla? Se não me engano, não seria isso? Então, vamos aproveitar e passar a palavra aí para a Carla, que levantou a mão. Ah, é verdade. Não, a Aglaer está trabalhando com a reciclagem, né, de baterias. Sim. O Hugo que está discutindo a segunda vida das baterias, né, um aspecto mais amplo, né, não só do ponto de vista ambiental e técnico. A minha pergunta é sobre o andamento do trabalho, Alisson, Sônia, né, eu entendo que você tem 5 capítulos, né, aqui mencionados, o 2, o 3, o 4, o 5, mas o 5, na verdade, é o principal, né, resultado, né, do seu trabalho aí, talvez seja o objetivo, né, eu imagino que seja o objetivo, e como é que está o seu cronograma, como é que vocês estão pretendendo trabalhar os próximos capítulos, e a previsão de outros artigos. Eu estou imaginando que cada capítulo é um artigo, é isso que você decidiu? Exatamente. Sim. Tá. E, então, como está o andamento, né, dessa parte, desse desenvolvimento, e se vocês têm algum planejamento de fazer um doutorado sanduíche, em algum momento também, como que está essa organização aí para os próximos 2 anos, né? Você comentou que faltam? Exatamente. Uhum. Obrigado, professora. Eu acho que eu não discuti bem o capítulo 4, não é que o 5 seja completamente os dois, tanto que eu comento na análise qualitativa e quantitativa. O capítulo 4 também é super importante, porque eu vou entrevistar as empresas que atuam nos países e, com meio de alguns tipos de questionamento, dessa metodologia perspectiva multinível, eu vou analisar essa transição sociotécnica da tecnologia. Vou fazer, investigar questionamento das empresas que atuam no Brasil, Argentina e Chile, e a partir dessas entrevistas eu vou utilizar o método e ver se realmente, como que está a situação atual dos países em relação aos veículos, aos ônibus elétricos. Então, esse capítulo a gente já viu alguns trabalhos parecidos, tem potencial gigantesco, com base na revisão de literatura, poucos estudos utilizam esse método para países diferentes. Observa-se que a MLP é utilizada apenas em uma região
não considera diversidade de atuação em regiões diferentes. Então, nosso objetivo agora é analisar esses 3 países, mas está um entrave aí em relação a senhora comentou sobre o sanduíche. A gente está na possibilidade de um sanduíche na Argentina, onde a professora Sônia tem alguns contatos aí, porque um dos países investigados na tese é a Argentina, né? Então, seria mais fácil investigar de perto, ter contato com o pessoal de lá, principalmente no que se refere ao capítulo 4, para que se possa dar continuidade à etapa das pesquisas. O nosso cronograma, a ideia é qualificar agora ou agosto ou setembro, agora desse ano. Está em processo de preparação para qualificação, processo de organização da banca, ver o material a ser enviado à professora Sônia para que se possa dar início à qualificação. E acho que é isso, né? Comentei sobre o sanduíche, sobre a qualificação. O nosso cronograma é qualificar agora em agosto. E essa forma de dividir em artigos se torna um tanto mais fácil, porque são resultados que eu tenho para cada capítulo, eu tenho a obrigação de já elaborar um artigo, e isso eu vejo como uma forma mais simples e mais objetiva de obter resultados de forma mais eficiente, vamos supor assim, vamos dizer dessa forma. Ok. E um último comentário ainda, eu sei que a Sara já está controlando o tempo, já vou liberar a Sara. Um comentário rápido, quando você fala aí, quando o Arnaldo comentou sobre questões sociais, né, e os parâmetros sociais que vocês podem levantar, né, e considerar, eu acho que você sabe, né, a gente está trabalhando lá no nosso busão, e tem questões associadas, por exemplo, não só aos usuários, mas a quem está no ônibus o tempo todo, né, que é justamente quem dirige o ônibus, né, que é o motorista. Então, acho que tem alguns aspectos aí que podem ajudar nessa avaliação, que não fique estritamente relacionada à questão de tarifa, né, mas é uma questão de melhoria da qualidade do trabalho, né, das condições. Exatamente. Acho que talvez seja uma coisa interessante. A ideia é que a gente, até mesmo estava conversando com o pessoal do nosso Burundi, a gente conheceu o ônibus elétrico em funcionamento da Unicamp, observar as diferenças em relação a esse ponto que a senhora comentou, né? Vamos ver como que é na prática um ônibus elétrico em relação a ruído. A gente sabe que ele realmente é mais silencioso, mas se muda alguma coisa em relação ao ônibus convencional no que se refere ao dia a dia, né? Acho que é importante saber disso também. Mas as pesquisas, como eu comentei, focam no social apenas para saber o interesse em pagar por novas tarifas. Não se observou em relação à qualidade de vida dos usuários nas pesquisas investigadas. A gente não encontrou artigos sobre isso ainda, pelo menos por enquanto, né? Tá, ok. Obrigada, gente. Obrigada, parabéns. Nada, eu queria só saber a opinião de vocês em relação a esse trabalho. O que vocês acharam do potencial? A ideia é submeter para a Energies, como eu comentei no início, mas o professor Arnaldo aí, que costuma publicar, até a Sara comentou, já ter publicado nessa revista, né? Vocês que já conhecem bem essa revista, não sei se esse trabalho está, de fato, atendendo os requisitos da revista, quais seriam as sugestões de vocês? Você quer que eu comente a minha opinião, Alisson? Sim, exatamente. Bom, eu entendi que o material que você tem é revisão bibliográfica. Então, eu não sei se a Energies é o melhor periódico para você publicar uma revisão bibliográfica nesse tema. Uma possibilidade é você entrar em... Bom, a Energies tem publicado muitos special issues. Então, acho que você teria que ver a relação, são algumas dezenas de special issues previstos para o final de 2021, 2022, né? Ver se algum deles é sobre o assunto e talvez entrar em contato com os editores e mencionar o material que vocês têm em mãos ou que devem ter em mãos para ver se encaixa.
Agora, o que vocês têm que levar em conta, mas vocês devem saber que a Energies é um periódico open access e que é caro publicar. Então, sim, precisa ter, o jargão popular, você precisa ter bala na agulha, né, para conseguir publicar. Algo aí como uns R$10.000 para viabilizar a publicação. Então, professor, em relação a esse nosso entrave, eu estava conversando com a professora Sônia, a gente recebeu um convite de uma edição especial da Energies só sobre ônibus elétrico. Então, a gente já está no processo de adequação do trabalho para submeter a essa edição especial. Mas R$10.000 desanimou agora. Sabe dessa notícia aí, professora Sônia? Cadê seus comentários em relação a isso? Não, assim, mais um comentário. Eles dão descontos, né? Então, talvez você possa descrever a situação. Vocês não têm um projeto, ou não tem nesse momento um projeto, e ver qual é o montante do desconto que vocês podem conseguir. Entendi. Eles cobrem em francos suíços. Então, o meu cálculo porque a gente publicou recentemente, ou no periódico da mesma editora, e custou praticamente isso, R$10.000. Nossa. Sônia, pode ficar à vontade aqui. Não, só rapidinho fazer esse comentário. Esses valores são sempre muito complexos e que inviabilizam as publicações. Eu já tinha levantado essa questão para o Alisson, mas a gente ia avaliar também qual é o desconto que é possível receber, né? E aí tentar viabilizar os recursos frente à possibilidade. Mas realmente é um valor impraticável, né? Na atual conjuntura, né? Obrigada, Arnaldo, pelos comentários e sugestões. Bom. Obrigado. Então, já posso retirar a apresentação, Sara? Obrigada, Alisson. Por favor, vote aqui com os resultados do capítulo 4 e 5. Não esqueça aqui o seminário dos alunos. E muito obrigada, sucesso aí no que vem. E vamos passar, então, a palavra aqui para o Rafael, que vai tratar também o tema de mobilidade urbana de outra perspectiva. Oi, gente, vocês estão me ouvindo aqui? Vocês estão vendo minha tela? Estamos vendo. Agora sim. Tela cheia. Pronto. E, cadê meu laser? Aqui, certo? Certo. Bom, beleza. Então, obrigado a Sara. Deixa eu situar mais ou menos o que é esse trabalho. Ele foi apresentado num congresso na semana passada, e ele seria um capítulo 3, um experimento de capítulo 3, vai. Eu tenho dados sobre veículos no Brasil, eu fiz um diagnóstico mais indo para a parte da mecânica, da exergia, que seria um capítulo 2, e ele me limitou a eu cheguei a um certo ponto, eu falei, bom, agora eu não consigo mais pela mecânica, vou ter que ir para outro caminho. E esse seria o outro caminho. Eu estou tentando fazer uma figura aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou pensando aqui, eu não sei se vou ter sucesso ou não, mas enfim. Basicamente, se a gente pensar no consumo de energia aqui no setor de transportes, a gente tem, isso aqui é uma balança, tá? Não está claro não, mas a gente tem coisas que pesam de lados diferentes, assim. Então, por exemplo, se eu tudo mais constante, se eu tenho mais veículos na rua, eu aumento o meu consumo. Se eu aumento os quilômetros rodados por esses veículos também. As escolhas dos consumidores podem afetar esse consumo de energia, e os consumidores podem exigir mais performance ao longo do tempo. E eu digo aqui, eu não coloco isso como um juízo de valor, eu acho que seria muito fácil aqui eu chegar agora e falar que comprar SUV é errado, não é necessariamente isso, às vezes a pessoa se envolveu num acidente, assim, ela quer um carro mais seguro para ela, e ela compra um SUV, então simplesmente um SUV consome mais que um carro compacto, simplesmente isso. E aqui do outro lado eu tenho
que aqui é o trabalho do Alisson, né, basicamente, que é essa mudança tecnológica aqui, que é, por exemplo, a inserção de veículos elétricos ou híbridos na minha frota, e eu tenho mais eficiência ao longo do tempo. Isso aqui é o que ocorre ao longo dos anos. Então, um carro que eu vou mostrar mais para frente, mas um carro de 2020, ele consome menos energia para determinado nível de performance. O problema é que a gente tem carros com mais performance, então a gente está negando um pouco desses ganhos em eficiência. E aqui em cima, são coisas que podem ir para qualquer lado. Então, o comportamento, a gente está vendo agora essa questão do home office, onde vamos parar, né, se isso aqui é só um momento histórico, se a gente vai voltar ao que era a pré-pandemia, mas, assim, a questão que o Alisson levantou da população querer pagar ou não por uma tecnologia mais limpa, então são coisas, assim, de comportamento, de sociedade, que está envolvendo seres humanos que têm as suas escolhas sobre o que usar para se locomover, e pode ir para qualquer lado, tanto para algo que economize energia ou que gaste mais energia. E trocar o modo de transporte também, a gente sempre fala que a solução é transporte público, mas aqui é mais uma suspeita minha, mas que no Brasil a gente faz o contrário, a gente tem um transporte público tão ruim que a primeira coisa que ela quer quando recebe dinheiro, quando chega a um certo nível de renda, é comprar um carro, para fugir de 3 horas de ônibus. E aí, o foco aqui, né, desse trabalho, que é assim, a tecnologia, ela pode ir para os dois lados, ela não é um dado que necessariamente ela vai evoluir para um caminho melhor, digamos assim, ela pode ser gasta, vou estimar isso mais ou menos, ela pode ser gasta em carros maiores, mais rápidos, que acelerem mais rápido. Então, sim, esse Consumer Choice aqui, eu não apresentei no congresso, isso aqui é tipo um spoiler de um passo a mais que eu vou dar, eu estou mostrando aqui já. Por isso que ele ficou no canto direito da balança ali, que assim, isso aqui é o volume de vendas de veículos no Brasil, de 2004 para cá, e a gente vê, primeiro, desde a crise aqui, que diminuiu a venda de veículos novos, mas aconteceu uma outra coisa, um outro fenômeno, que se a gente vê aqui, a proporção de subcompactos e compactos vem diminuindo ao longo do tempo. E a gente está vendo aqui o aparecimento do SUV compacto, por exemplo, que tem ganhado em proporção, ele está sendo vendido em uma proporção maior do que era antes. E isso tem impacto na eficiência energética global da minha frota na rua. Se a gente comprar ano a ano veículos menos eficientes, o efeito global é menos eficiência da frota. E eu digo isso porque o fuel economy, o quilômetro por litro de um SUV compacto, ele é menor na média que um compacto ou um subcompacto. Então, eu estou trocando um veículo que, em 2020, aqui, vamos ver, ele faz 15 km por litro, em proporção, eu estou comprando agora um que faz 12. Então, o efeito disso no global, apesar do quilômetro por litro estar aumentando ao longo do tempo, ele pode ser um aumento não tão grande quanto o potencial que existia antes. E esses fatores, que contrabalanceiam ali na balança que eu mostrei, eles não podem ser negligenciados, porque senão eu vou criar um modelo de estimar consumo futuro, provavelmente muito otimista. Eu vou falar, se eu errar nessa estimativa de quanto a tecnologia vai evoluir e não levar em conta essas tendências contrárias, provavelmente meu modelo vai ficar muito otimista, e eu quero chegar no fim da minha tese a estimar alguma coisa, tendo como bagagem, como subsídio para minhas escolhas, é o que eu fiz, eu olhei para o passado, aconteceu isso, que pode acontecer no futuro, não necessariamente vai acontecer, mas eu olho para trás e falo, bom, aconteceu isso até aqui, qual a probabilidade de acontecer algo parecido no futuro? Então, ficou confuso, eu quero estimar esse trade-off que eu falo. Então, eu quero ver quem está ganhando a corrida entre
o aumento da eficiência e o aumento da performance. Eles andam em caminhos opostos. Eu quero estimar numericamente esses efeitos. E para isso eu faço uma regressão linear e eu coloco esses Year Fixed Effects aqui, que é esse termo T, ele é como se fosse um termo da intensidade. Então, eu espero que ao longo do tempo, o meu nível de tecnologia vá aumentando. E aí eu estimo se eu colocar isso aqui em log, eu tiro esse termo para fora, ele vira o intercepto da minha equação. Então, para cada ano, esse intercepto, se ele estiver aumentando, é porque a tecnologia está melhorando, aumentando. E depois eu consigo estimar um cenário que é hipotético simplesmente para ilustrar a questão, que é assim, eu falo, bom, e se meus parâmetros do veículo ficassem fixos a um valor de 2004, qual seria a minha eficiência no ano de 2020, deixando todos esses parâmetros fixos? Então, seria mais ou menos assim, eu cheguei em 2004 e falei, bom, meu carro está, na média, né, o brasileiro falou, bom, meu carro está acelerando bem, o torque dele, o HP, ele está ótimo, eu não quero mexer mais nele. Então, agora, tudo que a gente conseguir melhorar, que a gente tiver de avanço tecnológico, a gente vai gastar em melhorar a eficiência do veículo. Então, qual seria essa eficiência hipotética? Obviamente, não vai acontecer isso, mas eu consigo estimar ela, e depois eu comparo com o que realmente aconteceu. Então, eu vejo, bom, então teve esse tal de trade-off aqui ao longo do tempo. Bom, os dados, aqui tem coisa que é para europeu e americano ver, né, que não entende direito. Para a gente aqui, eu não vou ter que explicar tanto, mas eu selecionei só veículos de passageiros, né, porque veículos a diesel são uma outra questão completamente diferente. Apesar de a gente estar vendo agora alguns veículos comerciais leves a diesel, mas ainda é uma proporção muito pequena das vendas. E a gente sabe, né, que a gente tem o veículo flex fuel desde 2003, e que hoje basicamente 90% dos veículos leves são licenciamento de veículos leves é flex fuel, aí o resto é gasolina dedicada, geralmente importado, ou alguns desses diesel que eu falei. E, no geral, eu selecionei esses 1.650 modelos, de 2004 a 2020, roughly, não totalmente baseados nas vendas, porque não são aqueles... Eu não ponderei pelas vendas para mostrar esses dados. Eu simplesmente peguei os mais vendidos ano a ano, falei, bom, esses são os que melhores representam a minha frota, então vou pegar dados desses veículos. Então, os 50% mais vendidos, com certeza estão no banco de dados, e em alguns anos é 75%. Mas, de novo, eu falei, não ponderei para vendas, isso é um passo futuro, eu vou discutir lá na frente. E é sempre bom, antes de modelar as coisas, né, de fazer regressões lineares, é bom olhar para o dado antes, né, passar algum tempo olhando. Os dados geralmente já falam logo de cara algumas coisas para a gente. E aqui a cor ficou diferente. Bom, então, como esperado, um veículo mais pesado, ele vai requerer mais energia. Isso é normal, esperado. Então, a gente consegue ver. Essa linha aqui é simplesmente não é uma regressão aqui, eu coloquei uma linha de tendência reta só para mostrar mais ou menos como é que é, para efeito de ilustração. E a gente consegue ver aqui, por exemplo, de 2004 para 2018, um veículo com o mesmo peso, a eficiência do veículo de 2018 é maior, que é um efeito do ganho tecnológico. E aqui o coeficiente de arrasto, né, que quanto maior o coeficiente de arrasto, maior a resistência do ar, mais energia que eu preciso para vencer essa força. O efeito é parecido, embora a gente tenha aqui alguns outliers que baguncem um pouco essas tendências, mas é mais ou menos assim, quanto maior o coeficiente de arrasto, maior preciso de mais energia, pior a minha eficiência. E também, de 2004 para 2018, a gente teve um ganho tecnológico. A gente teve carros com aerodinâmica melhor, em 2018. E aqui outros parâmetros que são geralmente usados nessas modelagens, né, na literatura. Então, a cilindrada aqui, também, quanto maior a cilindrada, menos eficiente é meu veículo.
quanto maior a potência, também menor a minha eficiência. Quanto maior o torque e o HP são bem lineares, vou mostrar no próximo slide, mas também, quanto maior o torque, maior o consumo energético. E, de novo, a tendência de aumentar para o mesmo HP em 2004 e 2018, a eficiência é melhor. E a aceleração é a mesma coisa. Então, quanto mais tempo eu preciso para acelerar meu veículo, mais eficiente ele é. Então, o quilômetro por litro dele é maior. Só que aí eu fui colocar no modelo tudo junto, e eles têm um problema de colinearidade aqui, né? Então, aí o meu modelo, ele não respondia o que eu queria, ele tinha que contrabalancear o fato de eu colocar HP junto com torque, e ele dava uns resultados estranhos, que ele falava que quanto maior o torque, maior era a eficiência, porque eles são colineares, né? Então, esses gráficos aqui mostram, bom, vou mostrar aqui com mais calma. Então, eu coloco num eixo aqui a aceleração de 0 a 100, no outro, a potência, eu consigo ver que ela é quase linear, né? E aí eu fiz vários clusters de as cores diferentes aqui para cilindradas diferentes. Então, eu consigo ver duas coisas, né? Primeiro, que eles são, quanto mais HP, mais potência, ele acelera mais rápido. E para isso eu preciso de uma cilindrada maior. E para torque e HP também, aí é quase linear, basicamente linear. Então, não posso colocar tudo num modelo só. Por isso que vocês vão ver lá na frente que eu tenho 4 modelos. Mas a relação é a mesma. Então, carros com cilindrada menor tem torque e HP menor. Bom, então, quem já fez regressão sabe que isso aqui é o único jeito de mostrar, e peço desculpas por jogar um monte de dado aqui, mas é o único jeito, desculpa. Bom, então aqui eu tenho os efeitos de cada um dos parâmetros no quilômetro por litro do veículo. Então, quanto maior o peso, pior minha eficiência, então por isso o sinal negativo aqui. Quanto maior o coeficiente de arrasto, também pior a minha eficiência. E para todos os modelos, os resultados são meio parecidos. E aqui os efeitos de torque, aceleração e potência e cilindrada também. Então, eu aumento minha potência. Eu tenho um custo energético disso. Não tem como fugir. E abaixo disso eu tenho fatores, digamos, tecnológicos. Então, eu estou aplicando tecnologias melhores. Então, se eu colocar um compressor, se eu colocar um turbo no meu veículo, está acontecendo muito isso, o turbo virou uma coisa, eles tiram um cilindro do motor, então ele era 4 cilindros, ele virou 3, e eu coloco o turbo em carro 1.0. Então, o turbo não é mais uma coisa de veículo muito avançado. Tem HB20 com turbo já, por exemplo. E ele representa um certo ganho na eficiência. Do outro lado aqui, pode ser uma coisa um fator de conforto, um carro automático, ele requer mais energia. E aqui pode ser uma coisa que a gente pode estimar também no futuro. O que aconteceria se eu trocasse uma frota de carros basicamente manuais para uma de carros basicamente automáticos, como nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente podia ir para lá e alugava carro, era sempre automático, né? Lá é muito comum carro automático. E aqui ainda nem tanto. E é provável que no futuro a gente vá tendo mais renda e querendo carros mais confortáveis. E aí isso aqui vai ter um certo efeito no consumo global, porque o carro automático precisa de um pouquinho mais de energia. Essas CVT e DCT, elas são mais novas, então elas têm poucos dados no modelo, então a significância estatística deles foi muito baixa. E aí aqui embaixo são a aspiração, né, direta, indireta, e injeção, monoponto, multiponto, e a baseline da injeção seria o carburador. Então, isso aqui está comprando com o carburador. Então, se eu coloco uma injeção direta num carro, eu aumento a eficiência em relação a um carro com carburador. E o mesmo para aspiração. E aqui, no final, eu consegui colocar lá para o final, lá para o congresso, o efeito de colocar o híbrido, porque o híbrido tem muito mais eficiência do que um veículo normal. E aqui o modelo está mostrando.
um efeito muito positivo. Eu vou discutir um pouquinho lá para frente, tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre híbridos e tal. E o elétrico, no Brasil, tem tão pouco na base de dados que o modelo nem mostra, ele retirou do modelo. E bom, aqui é o R-square, né, o ajuste, né, a medida do ajuste, e eu vou discutir um pouquinho lá na frente os próximos passos. Não é um R-square muito bom, né, eu quero que melhore isso aqui, eu vou tocar um pouquinho lá na frente. E aí, a outra coisa que eu queria estimar é justamente esses fixed effects aqui, são os interceptos de cada modelo para cada ano. E aí, como eu falei lá atrás, que eu espero que ele me dá o nível de tecnologia de cada ano. Eu espero que ele vá aumentando ano a ano. Isso é esperado da evolução tecnológica. E, de fato, é o que acontece, né? Que a gente pode interpretar esse gráfico como em 2020, o meu intercepto é maior, ele é mais alto que o de 2004, 2005. Eu não sei explicar essa queda aqui. Mas, enfim, aí eu consigo usar esses valores para estimar essa diferença aqui é o ganho tecnológico. E aí eu volto lá que eu falei lá atrás. Bom, vou gastar, então, tudo que eu tenho desse ganho tecnológico em melhorar a eficiência. Esquece melhorar a performance. Então, esse ganho aqui seria de mais ou menos 22%. Em todos esses modelos aqui. A faixa é eu não tenho estado na cabeça aqui, mas, se não me engano, entre 18% a 22%, dependendo do modelo. Tem algumas diferençazinhas. Mas dá para ver pela imagem que a tendência é. Então, para concluir, primeiro esse número que eu falei é um número teórico, só serve como um exercício mental, vai? Então, a eficiência poderia ser melhorada em 22% nesse período de 16 anos. Mas o valor, de fato, o valor real observado foi de 12%. Então, a gente tem aqui o tal do trade-off. Então, certas coisas na evolução da frota, nos veículos à venda, puxaram um pouco para trás esse valor. Por quê? Porque o carro ficou mais pesado, o carro tem mais torque hoje do que antigamente, ele tem mais potência, ele acelera mais rápido. E isso tem um custo energético, que dependendo do modelo, mas é basicamente quase metade do ganho tecnológico foi gasto nesse tipo de coisa. Bom, e o peso e o coeficiente de arrasto são os que mais impactam na eficiência, bom, e performance e conforto, esse tipo de coisa, ele precisa de mais energia, naturalmente. E algumas tecnologias que vão sendo aplicadas ao longo do tempo, elas tentam trabalhar no contrário, tentam salvar energia. E que aí é uma coisa que a gente não pode negar essas tendências. Eu fico lendo os artigos por aí e a gente não pode fingir que isso não existe, né? Bom, isso, né, pode acontecer, não é uma coisa improvável. E se a gente começar a copiar americano, de gostar de comprar aqueles trucks lá, vai ter um certo custo energético nisso. Eu vejo artigos que extrapolam para 2050 que a venda de compacto sobre compacto vai se manter num certo valor. Eu estou mostrando aqui que ela está se mexendo. Tem mais coisas que a gente está falando com os seres humanos. Tem coisas que não podem ser tratadas como estáticas, dificilmente serão estáticas. É muito provável, por exemplo, que a gente vá andar mais por veículo, ou quilômetro rodado. É muito provável que aumente ao longo do tempo. E também tem outros artigos que usam um valor fixo desde 1980, porque acho que a gente só tem um trabalho sobre isso, da CETESB, de São Paulo, e eles usam um valor alto, que é um trabalho futuro, talvez tentar estimar isso. E um outro, eu mandei para o Congresso e o revisor falou, bom, mas você não discutiu nada sobre híbridos elétricos, e não há nenhum julgamento sobre se é boa ou não a tecnologia, mas é que amigos da indústria falam que em 2030, por exemplo, o percentual de híbridos provavelmente vai ser 1%. Tem artigos que estimam a penetração na frota e falam, bom, então se a gente
gente vai ter que proibir venda de veículo a combustão interna em 2030. Então, é muito provável que a gente continue a ter veículo a combustão interna por um bom tempo. Então, eu acho que estudar o que aconteceu é importante, não pode negligenciar para não cair no que eu falei, né? Criar um modelo futuro sem levar em consideração o que está acontecendo, o que aconteceu. E para terminar, o que deve sair, né, de expandir, né, o trabalho, é claro, aumentar o número de veículos e o período, né, eu tenho dados até de 1980 para cá, mas são muito poucos dados, e aí a hora que eu crio um modelo, colocando veículos desde 1980, a variabilidade é muito grande e o modelo não fica muito bom. Então, eu tenho que aumentar os dados aqui, para ter um modelo mais preciso, para um período maior. E como eu dei um pequeno spoiler, né, naqueles primeiros slides, mas isso é importante fazer nesses sales weighted averages, que aí eu pego a venda de veículos ano a ano e qual que é a eficiência de cada veículo e faço a ponderação para as vendas para tentar também estimar se a gente está perdendo, né, um pouco de... se a gente está... qual que é o efeito, né, de tal, por esses SUVs compactos, qual que é o efeito disso, das vendas deles está aumentando, qual é o efeito disso na eficiência, numa aproximação da frota realmente andando na rua. Então, é mais ou menos isso que eu quero estimar, porque ali provavelmente também tem outro trade-off. Se a gente comprar carros mais pesados, a gente tem uma penalização. E aqui só alguns artigos, né, mas os dois primeiros são, assim, como se diz, a influência intelectual, né, eu li eles e falei, legal, quero fazer aqui no Brasil. A gente não tem no Brasil nada, muito difícil ter dado estudo sobre o Brasil, e eu uso o R para fazer esses gráficos e para fazer a análise, os modelos, e então aqui a propaganda deles, e o livro que eu usei para achar qual que é o modelo que eu uso para estimar esse tipo de coisa, e os dados aqui tem a tabela do Inmetro que eu usei para quando as vendas de SUV, de compactos, subcompactos, eu peguei dados do Inmetro, eu estou fazendo uma junção com os outros dados que eu tenho, e esse outro site aqui também tem dados, eles concordam um com o outro, então não são bases de dados diferentes. Bom, eu acabei. Obrigada, Rafa, pela apresentação. Então, está aberta aqui a sessão de perguntas, de dúvidas, e já começamos com o Marcelo, que levantou a mão. Pode abrir o microfone, Marcelo. Então, tá bom. Rafael, também obrigado aí pela apresentação. Quando você colocou aí os trade-offs, eu estou fazendo uma leitura, não sei se é uma leitura muito precipitada, mas é o seguinte, eu acho que, em geral, o consumidor, a consumidora quer potência e quer torque, né? A gente tem percebido isso. Eu não sei se te ocorreu de você colocar mais uma variável aí, talvez em termos da preferência, ou do trade-off, o assunto do preço do petróleo. Porque, se não me engano, é o seguinte, quando houve, acho que o primeiro e o segundo choques do petróleo, mas tem que ver os dados, eu não tenho exatamente certeza, mas a participação de veículos mais econômicos nos Estados Unidos começou a acontecer. Acho que eu posso dizer de outro modo, né? Quando houve o primeiro e o segundo choque de petróleos, lá na década de 70, os americanos passaram a procurar carros mais econômicos, né? E eu não sei se esse aspecto também é que trouxe a possibilidade de aumentar a participação dos veículos japoneses no mercado norte-americano. Então, por que eu estou falando tudo isso? Se você acha que pode ser interessante no teu estudo, né, já que você fez tantas regressões e comparações, mas verificar se a partir do preço do petróleo ou do preço da gasolina, ou da gasolina mais etanol, né, uma média ponderada, não sei, se o mercado brasileiro, ele respondeu, mas talvez você precise de dados mais para trás, né, mas como que o mercado brasileiro respondeu esse assunto veículo mais econômico
em relação a preço de combustível. Porque, a princípio, me parece que esse é uma boa hipótese, como sendo, talvez, o principal driver para a escolha do consumidor, né? Em resumo, se o preço da energia ficar tão caro, o preço do combustível ficar tão caro, bom, deixa eu esquecer um pouquinho o assunto potência e o assunto desempenho, potência e torque, e pensar mais em quilômetros por litro, né? Pensar em ter um carro que é mais econômico. Eu não sei se esse assunto veio atualmente, se você acha que faz sentido. Não, faz, com certeza faz. E as teses que eu leio, eles fazem isso mesmo. Porque o meu período de tempo é um pouco menor, então é só uma linha reta bonitinha, né? Mas quando o americano pega de 1970 para trás, e aí ele consegue, no modelo ele coloca justamente, né? Olha, teve choque aqui, coloca aquelas danos lá e vê o que acontece. Então, esse é um dos motivos que eu quero olhar mais para trás para pegar, né? Tenho mais choques de várias coisas. E aí também é um passo que estou tentando dar na matéria que eu estou fazendo agora, que é olhar um pouco mais para trás do que causa os drivers. Eu estou falando inglês, desculpa, gente. Os drivers de demanda. Desculpa o anglicismo. Porque aí, justamente, né, eu tenho séries mensais de consumo de energia, de preço de petróleo, preço de gasolina, preço de etanol, preço do açúcar. Então, eu consigo fazer aqueles modelos de série temporal para tentar entender nesse sentido. E aí fazer uma junção, né, lá para o final, que aí eu tenho os dados de eficiência, e eu vejo, né, olha, a gasolina está barata, vamos comprar carro que bebe um monte. Aconteceu isso? Não aconteceu. O problema que eu acho nesse ponto aqui, que, por exemplo, a gente está em crise desde 2015, e a gente está vendendo mais SUV, né? Então, eu acho que tem uma coisa aqui do Brasil de ser tão desigual que, para muita gente, eu acho que gasolina é basicamente inelástico. Então, pode aumentar quanto quiser aí, que para mim é um custo, não para mim, né? Eu sou doutorando, mas para a pessoa é um custo que, bom, a gente está vendo aqui, né? O gasolina está, sei lá quanto aí, tem medo de ver. Mas eu acho que tem esse efeito, né? De tentar estimar, pode acontecer de conseguir estimar, mas tem essa complicação aí de, eu não sei, a gente fala de Brasil, né, parece que é uma coisa só, mas não, tem um monte de Brasil, né, e aí, mas essa primeira parte, com certeza, geralmente a pessoa termina a tese, né, ela faz a eficiência, o gráficozinho bonitinho, das vendas, e aí coloca, olha, gente, aqui era o custo do combustível, tem alguma coisa a ver? Então isso com certeza é um passo que eu quero dar, sim. Obrigada aí, Marcelo. Vamos passar a palavra para o Alisson, então. Rafael, obrigado pela apresentação. Eu tenho só duas perguntas. Primeira, acho que você já até comentou que você está usando o R, né, como software para fazer essas análises. Por que você escolheu a regressão linear para utilizar como método? Tem outros regressão não linear, por exemplo, seria aplicável para o teu caso? Eu vim da energia, da engenharia, né? Então eu tive que apanhar um pouquinho para ver qual que é o método, mas quando você tira o log de todo mundo, eu acho que você tira esse problema de não usar regressão linear. Então, peraí. Não estou conseguindo mostrar. Não, mas é isso, eu tiro o log de todo mundo, eu linearizo minha equação. E aí eu posso usar a regressão linear. Mas, né, justamente um dos motivos de eu estar expondo aqui é esse, né? Não, tem um modelo melhor, me fala. Eu aplico. Não, foi o melhor que eu vi até agora. Fazer regressão linear com o log de todo mundo. Porque normalmente, assim, o que vê, eu utilizo a regressão linear e depois eu utilizo outro método. Após a regressão linear, eu verifico a tendência ali, analiso, como você viu ali nos seus gráficos, quais as variáveis que se comportam de forma parecida, e depois eu utilizo um método posterior para ver, por exemplo, você falou, encontra um RSA de 22%. Esse seria o teu valor ótimo? Você considera o valor ótimo de toda a sua análise?
Ou você acha que poderia encontrar valores diferentes ou alterar para mais ou para menos, de acordo com o modelo que você utilizar, entendeu? Não, entendi. Então, é assim, cada modelo eu coloco, eles são sempre modelos lineares, né, com log, e modelo 1, 2, 3 ou 4, eu coloquei variáveis diferentes. Eu parei de compartilhar, deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo de novo? Aqui. Então, né? Então, para cada modelo diferente, o que eu chamo de modelo diferente? Quais variáveis entram nele? Então, se eu mudo alguma variável que entra ou sai, eu mudo o modelo. Do primeiro modelo para o quarto modelo, por exemplo, do 1 ao 4, foi coisa assim, de um deles me deu 19%, o outro 20%, outro 21%, outro 22%. Então, eles não fugiram muito, porque o comportamento deles é parecido. Na sua opinião, você acha que dava para otimizar esses resultados? Ou você acha que esse resultado já é confiável? Não. Eu acho que sim, dá para afirmar com certa... O que não é confiável, por exemplo, eu tinha começado em 1990. E aí o gráfico de tecnologia é um V. Então, a gente joga fora de 90 a 2004 e depois ele volta. Só que aí o meu R quadrado lá, ele é um pouco mais baixo. E aí eu ia apresentando isso no congresso e falei, não posso falar um negócio desse sem ter tanta certeza. Basicamente, quanto mais dado eu vou colocando, quanto mais mais veículos, maior variabilidade deles, melhor vai ficando o meu modelo. Do jeito que tá, eu consigo falar assim, eu não acho que se eu colocar muito mais veículo aqui, vai mudar essa cara dessa curva. Esses valores não vão sair muito de 18% a 20%. Ficaria muito surpreso, nesse período de tempo. Entendi. Obrigado. Respondi? Não, a pergunta não sei se eu respondi. Respondeu. É porque, assim, também a dúvida estava em relação mais a método. Por exemplo, a regressão linear, você teve esses resultados, mas será se dá para aplicar outro método que eu pudesse encontrar valores ótimos? Por exemplo, já apliquei a regressão linear, eu posso utilizar algum modelo de otimização, algum outro método para ver se realmente confirmar esses resultados, entende? Seria mais ou menos em relação à metodologia do que propriamente os resultados. Entendi. Não, eu entendi, mas eu não sei se eu consigo te responder além do que eu falei, não. É realmente isso que eu tenho nesse momento. Eu confio no que eu estou falando, não é isso, não. Eu não sei se existiria... Eu fui vendo as teses, né? A turma foi fazendo, e é sempre assim, pega os dados, monta uma função, lineariza com o log e faz a regressão linear. Todo mundo vai fazendo isso, eles vão mudando, assim... Geralmente vai passando o tempo, a turma vai conseguindo mais dados, vai melhorando algumas coisas, mas eu diria assim, o caminho vai indo para lá. Então, a questão de otimizar, eu acho que é mais pegar mais dados. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Bom, Arnaldo tem uma pergunta. Obrigado, Sara. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Rafael, eu acho que não entendi muito bem o modelo e os dados. Eu entendi, principalmente quando você mencionou, mostrando o slide lá das referências, o Inmetro, e faria sentido que os dados que você utiliza são os dados dos ensaios Inmetro. Isso? É aquela tabela PBE veicular. Então, mas a tua variável dependente é quilômetros por litro. Isso. E aí você está associando com um conjunto de parâmetros de todos os veículos testados num determinado ano, né? Que são as suas variáveis explanatórias. Suponho que é isso que você está explorando. Isso. Então, um comentário é o seguinte: esse é um ensaio feito em laboratório, de monte de chassi. Então, alguns parâmetros, eles são irrelevantes. O drag, por exemplo, o arrasto, não faz diferença no ensaio em laboratório, com o veículo estacionário, né, e área estacionária. Então, essa é uma variável que você pode descartar. Ela não vai fazer diferença, e se ela tem algum significado, ela tem algum significado por causa de algum aspecto tecnológico do veículo, mas não pelo arrasto aerodinâmico do veículo. Não sei se no ensaio em laboratório, a existência do tubo faz muita diferença, porque o tubo, em geral, ele atua
quando o veículo está em rotação mais alta. Não sei se no ensaio em laboratório a rotação do motor vai ser tal que o tubo vai ser acionado, né? E você está associando quilômetros por litro, a variável dependente sua é quilômetros por litro. Você está pegando litro de que combustível nesse período, nesse histórico? É sempre o mesmo combustível? Como é que você está tratando o fato do quilômetro por litro de um veículo que usa etanol e quilômetro por litro de um veículo flex usando gasolina? Você está pegando sempre E22, o combustível? E outro comentário é com relação, tampouco ficou claro para mim, eu imagino que eficiência é o consumo por quilômetro rodado, por 100 quilômetros, algo do gênero, e que performance é torque ou potência, tá? É isso? Uhum. Tá bom, obrigado. Tá. Essa questão do arrasto realmente passou despercebido, eu preciso ver lá nos testes. Eu sei que o Inmetro publica esses dados, eles aplicam um fator de correção dos dados laboratoriais pro real, na rua, né? Mas realmente essa parte do arrasto, tanto que não usam nos trabalhos que eu leio, né? Que eu me baseei. Então eu preciso olhar realmente se eu estou colocando um arrasto num tubo de vento, não faz sentido nenhum. Eu vou olhar isso com mais calma. A questão do quilômetro por litro, eu peguei sempre da gasolina. Eu tenho veículos flex no banco de dados, mas eu peguei sempre, eu separei, né, os dados sempre publicados, os dados da gasolina, não tem etanol aqui, então é sempre, se o carro é flex, eu peguei o valor do quilômetro por litro de gasolina, e aí se dedicado à gasolina, então é sempre gasolina, eu sempre faço meu modelo a gasolina. Eu fiz um só com etanol, eu selecionei só, né, porque eles publicam sempre 4 valores, né, o quilômetro por litro da gasolina urbana e na estrada, e o etanol urbano e estrada. Inclusive aqui é sempre gasolina estrada. Não, combinado, desculpa, combinado. Eu fiz o mesmo modelo só para o etanol, ele não coloquei junto aqui porque fica basicamente redundante. Mas é isso, todo o meu modelo é feito em dados de consumo de gasolina, mesmo que o veículo seja flex. Então, mas deixa eu fazer um comentário. Você precisa ter certeza se a gasolina é a mesma gasolina. Eu acho que nos últimos anos, a gasolina para ensaios é E22. Mas eu não sei se desde 2004 a gasolina é E22. Você precisa tomar cuidado, senão você está comparando consumos para combustíveis distintos. Entendi, eu vou olhar com calma. Nesse período, não tenho certeza, mas acho que variou pouco, mas é um fator realmente, né? Se eu estou mudando o teor de gasolina, eu não estou comparando exatamente a mesma coisa. Eu vou olhar com calma isso. Muito obrigado. Bom, o Marcelo tem também um comentário aqui no chat. Se você quiser abrir o microfone, Marcelo. Não, é só isso que... eu acho que eu não entendi esse ponto colocado pelo Arnaldo. Eu não sei se diz respeito à forma, Rafael, como você obteve os dados, porque, assim, ainda que seja pouco, o arrasto ele influencia o consumo de combustível por distância percorrida, não? Não, sim. É que o Inmetro não pega o carro e sai andando na rua e vê quanto que ele consumiu. Tá, então, tá. Foi a forma como você obteve os dados, então, de ensaio. Isso, eles publicam um dado de ensaio, e aí pode ser que o arrasto não seja muito provavelmente não seja um fator determinante. Entendi. E o Pedro tem algum comentário? Oi, estão ouvindo? Sim. Sim, só para responder un poco a pregunta de la Ilson. Geralmente a gente usa modelos de regresión, porque cuando a gente está haciendo este tipo de ensayos, a gente procura algo exato, mas não necessariamente preciso, né? Porque a gente sempre tem uma faixa, né? A gente
essa faixa e os cenários que a gente propõe vão estar dentro daquela faixa. O modelo de optimização, coisa assim, a gente usa quando você precisa muita precisão, né? Mas neste caso, como algo que não necessariamente é tão preciso, a gente usa esse tipo de modelo. E, aliás, Rafael, eu também trabalho um pouco com transporte. Eu avalio eficiências, perspectivas. Claro, não do Brasil, no Equador, eu tenho certas metodologias que a gente depois internamente pode compartilhar, né? Por exemplo, eu também considero variáveis da renda da família, né? Renda do consumidor, porque é simples assim. Se o pessoal tem grana, o pessoal compra carro grande. É simples assim. Raro é o pessoal que tem uma consciência ecológica e procura um modelo pequeno, né? E aí tem aquele negócio também das elasticidades, né? Então, todas essas coisas eu exploro. Se você quiser, a gente pode depois conversar por interno, né? E compartilhar a experiência. Tá. Sim, sim. Tem muito fator que eu falei dessa matéria de economia que eu estou fazendo, que a atividade econômica aumenta e o aumento de consumo vem junto. Tem isso, né? Então, é o que eu falo a gente não pode negligenciar esse tipo de coisa, né? Porque a gente é ser humano, a gente ganha dinheiro e compra carro maior, meio que comum, né? E aí você vê a publicação, não, até 2050, basicamente assume-se que o gosto não vai mudar. E é bem forte falar um negócio desse, né? Principalmente porque a gente gosta de copiar os americanos, né? E eles vão comprar um carro mais pesado. Eu acho que tudo bem, né? A gente tem que fazer os assumptions, senão a gente não faz trabalho nenhum, mas esse daí é que é complicado de fazer, né? E ele tem um efeito, eu quero tentar estimar justamente isso, né? É o que acontece, a gente fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu entro em contato com você sobre essa metodologia, assim, que eu fiquei curioso agora. Bom, obrigada aí, Pedro, pelos comentários. E a Carla levantou a mão aqui. Um último comentário aí, Rafael. Como que esse trabalho está inserido na sua tese? Quanto ele contribui, né? Que parte exatamente dela, né? Ele faz e o quanto isso vai avançar, né? O que você vai fazer daí para diante para atender, né, o objetivo do seu trabalho? Tá. Então, mais ou menos, seria 1/3 da tese, 25%, se der tudo certo. Mas, basicamente, eu quero fazer vários diagnósticos, por vários caminhos possíveis, com os dados que eu tenho. E o primeiro que eu fiz foi, calculei a eficiência exergética dos veículos, usando um conceito um pouco diferente, que o meu input seria o serviço de transporte. Então, a gente... É difícil explicar aqui, mas basicamente eu estou fazendo um diagnóstico via exergia. Esse seria um capítulo, né, que eu publiquei e tal. E aí ele tem certas limitações, né, eu não consigo capturar muito esses efeitos de contratendências, por exemplo, eu não consigo explicar direito. Então aí seria esse capítulo, seria o que eu apresentei agora, mas eu eu vou colocar mais dados, e aí ver essa questão das variáveis, né, porque se eu tirar o arrasto, por exemplo, dá diferença nas minhas estimativas. Então, acertar bem, bonitinho, que variáveis vão no modelo. Porque, no final das contas, eu quero... E aí, um terceiro passo, que aí depende mais ou menos, ver um pouco mais global o que leva o brasileiro a consumir energia pelo veículo. O que aumenta a nossa demanda por combustível? Crescimento econômico, venda de veículo, preço do combustível. Então, eu quero entender muito bem isso, porque aí eu chego num hipotético capítulo 5, 4, né, dependendo Mas eu falo, aconteceu isso aqui até agora, aí que eu vou lá olhar para frente. Eu vejo muita tese, que é muito legal, né, eu pego muita coisa, muito insight e tal, mas assim, a tese começa de hoje para o futuro. E aí, eu vejo tese, não, o ganho tecnológico vai ser de 3,5% ao ano. Aí eu olho e falo, bastante isso, não é? Não sei, ninguém sabe. Aí eu vou falar, não, eu calculei aqui, não foi isso, né? Foi menos. Vamos com calma. E outro, o brasileiro anda 20 mil quilômetros por ano, em média.
desde 1980, né? E aí eu quero estimar esse tipo de coisa. Então, seria mais ou menos de 1/3 a 1/4 da minha tese, e aí esse trabalho aqui, com essas expansões que eu vou fazer, melhorias, expansões na base de dados. Arnaldo? Desculpe estender um pouco a conversa, mas, Rafael, naquele slide que é o 4 results, que você tem 4 modelos, um dos seus últimos slides, você usa nos seus modelos variáveis dummy para categorizar os veículos e separar em blocos, em grupos mais ou menos homogêneos? Por exemplo, como é que você trata a questão turbo? Então, cada uma... Vocês estão vendo minha tela ou não? Tá meio estranho aqui. Sim, estou vendo. Tá. Cada uma delas aqui é uma variável dummy. Então, mas você usa variáveis dummy, então? Sim. Aqui, né? Eu tenho a variável transmissão. Então, aí eu tenho a manual, automática, então, isso aqui é uma dummy relacionada à transmissão. Eu tenho uma para injeção, outra para aspiração. Tá, então o meu comentário é o seguinte, o primeiro comentário é se você usa dummies ou não, você está usando. Agora, pode ser que, por exemplo, turbo, exista veículo turbo, mas o veículo turbo também tem a transmissão automática, tem a injeção direta e assim por diante. Então, talvez você agrupar mais os teus blocos, não utilizar muitas dummy para tentar capturar o efeito de cada tecnologia individualmente. Então, categorizar 2, 3, 4 blocos de veículos, né? Um com muita tecnologia, um com pouca tecnologia, um intermediário, tal. Talvez você consiga identificar melhor tendências, tá? Uma sugestão. Entendi. Eu não sei fazer isso, não. Mas é uma boa... Não, é só você ver, por exemplo, assim, o veículo turbo, muito possivelmente, o motor é turbo, mas a transmissão é automática, a injeção é multiponto, eletrônica multiponto e tal. Então, esse bloco, esse tipo de veículo está num bloco só, tá? E não marcar dummy para turbo, dummy para injeção eletrônica e assim por diante, tá? Eu agrupo eles em... entendi. Você teria um número menor de blocos, né, para serem comparados. Mas esse agrupamento eu faço... Você faz pela dummy. Tá. Entendi. Só que você deve estar com várias dummies aí. Isso. Se você fizer da maneira como eu estou sugerindo, pelo menos para testar, talvez você tenha um número menor de dummies. Talvez o ajuste melhor. E também eu acho assim, eu acho que o teu objetivo não é ter um ajuste muito bom, porque você está tratando de modelos que são heterogêneos. Então, se melhorar um pouco, acho que já é um grande avanço. Melhorar o ajuste. É que eu vejo lá os trabalhos que me baseio com esses R-squared de 95, 98, aí dá inveja deles porque é bem maior. Eles têm muito mais dados, muito mais período de tempo aí, tem muita variabilidade. Explica melhor. Mas talvez seja... eu não coloco aqui, por exemplo, carro esportivo, porque ele não tem representatividade na nossa frota. Então, pode ser, né, que eu não consiga um ajuste perfeito por causa disso. Mas eu gostei dessa ideia das dummies aí. Muito obrigado. Arnaldo, então, talvez a justificativa para isso, do ponto de vista prático, é porque, isso que você acabou comentando, alguém que compra um carro turbo, no combo já vem tudo isso. Né? É um pacote, né? Perfeito. Legal. Pedro, tem mais algum comentário? Sim, só um comentário sobre o que falou o Rafael e agora o professor Marcelo. O Rafael, só por minha experiência, às vezes a gente não tem que sentar muito a cabeça que tenha uma correlação perfeita, né? De fato, um parceiro meu falou para mim, quando diz que tem uma correlação perfeita, duvide, algum negócio está errado ali, entende? Às vezes as pessoas que te dicen,
una correlación 95%, 90%, não, vamos jogar. E quando você está olhando as variáveis, são variáveis dependentes, entende? Aí não tem graça, entende? Então, não é gente muita cabeça com isso, mas bem, o melhor é tentar obter a data mais real possível, como R bom ou aceitável. Acho que isso contribui mais a seu modelo. Obrigado. Sim, né? Faz o overfit, né? Você faz o modelo do jeito que você quer para dar 100% também, aí você perde completamente. Sim. É que eu digo, eu acho que eu vi o trabalho, né? Tô vendo aqui agora, abrir aqui. O R092, 091. E o meu do 070, falei, pô, queria mais. Foi basicamente isso. Mas, de fato, não pode ser 99,999, porque o modelo não serve para nada. Realmente, tem um certo ponto, né? Tá bom, então encerramos mais um seminário dos alunos do PSE. Muito obrigada a todos pela presença, ao Rafael e ao Alisson pelas apresentações. Muito bom ver aqui alunos, ex-alunos, docentes, então venham mais vezes. Tentaremos manter um horário que satisfaça pelo menos boa parte do corpo aí docente e discente do PSE. Muito obrigada, o vídeo vai para o YouTube e aguardem mais informações dos próximos eventos, que temos coisas muito boas por vir aí. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado, Sara, pela mestre de cerimônias. Adorei.